A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje é domingo, dia 23 de outubro de 2022. Acabou de acabar, irmãos, a reunião musical para encarregado, examinadoras, instrutores, músicos e organistas. Quer dizer, eu ouvir, né? Sou músico, as organistas, todos aí que estão englobados, e creio que a querida Irmandade também ouviu. Houve mudança, irmão, mudança. Olha só, irmãos, veja bem, uma coisa corriqueira que faz muito tempo em que a gente vê acontecendo dentro da congregação. Só que os irmãos fizeram a reunião para dar estes acertos, né, irmãos? Eu achei muito bom, muito proveitoso, irmãos, esta reunião musical. Creio que essa reunião musical também vai interessar a nossa querida Irmandade. Deve estar no site da congregação que está no Brasil. Foi uma reunião muito extensa, mas com várias mudanças, irmãos. E mudanças boas. Os irmãos aí sempre pensando em tudo. Irmãos, o que eu gostei é o pensamento, o meu pensamento, e creio que o pensamento de muitos músicos, né? Até irmãos que não são músicos, mas conhecem, né? De música. Irmãos, vamos ao a primeira parte em que os irmãos puxaram a orelha. Até puxando a orelha de ancião teve aí, viu, irmãos? Não escapou um, viu? Não só foi dos encarregados regional e locais, não, né? Teve puxão de orelha de ancião também. É assim, irmãos, veja bem. A primeira parte em que eles falaram aí, eu não vou mencionar tudo, porque parece que 2 horas e pouca, irmão. Várias coisas mudando, irmãos. Mas as principais partes em que nós vamos saber aqui foi, irmãos, os encarregados regionais e encarregados locais, irmãos. O qual, quando tem um ensaio musical, né, para nós músicos, e a Irmandade tem certas comuns que a Irmandade tem o prazer de ir no ensaio, porque Deus desce mesmo com a presença no ensaio. Já fui em ensaios locais em que não dava nem vontade de vir para casa. A boca nem doía de tanto tocar, né? Que geralmente quando é um ensaio meio chatinho, a nossa boca fica ali empedrada, quem toca instrumento de sopro como eu. Mas, irmãos, foi bem abençoado esse ensaio que eu fui. Só que tem uma divergência aí, irmãos, que os irmãos chamaram a atenção. Aí é para encarregados, que existem esses encarregados que quando a Irmandade se prepara para ir no ensaio, sabendo que o ensaio é onde começa às 5 horas da tarde e termina às 6h30, meia hora antes, né? Ali vamos dizer da meia hora, irmãos, tem um lanche e tudo. Tem alguns locais que tem lanche. Aqui no Paraná geralmente não tem lanche, né? Irmãos, e tem encarregado que ele chega ali para atender o ensaio, irmãos, e fica falando bastante. Eles não sabem, mas os músicos ali querem ir para tocar o hino, para sentir a presença de Deus. Aí o encarregado fica falando um monte de coisa, e aí pega 20, 30 minutos. Quando o músico vai tocar, fica o ensaio desanimado, porque são, né, poucos minutos para tocar os hinos. E você sabe que ensaio de música é raro uma pessoa ali pedir um hino que o outro não peça juntos. Geralmente tem 5, 6, que é a Irmandade mesmo da congregação quer, irmãos, louvar a Deus. E essa advertência foi para os encarregados regional e local, que uma vez eu fui no ensaio, irmãos, simplesmente desanimei naquele ensaio. O irmão falava tanto, mas falava tanto, e queria contar testemunho. Irmãos, testemunho é na hora do culto, né? Queria contar testemunho. Quando a gente foi tocar os hinos, começava às 5 horas da tarde, já era 5h25. O encarregado chegou ali para fazer o quê? Se é o ensaio, é pra gente ensaiar a música, né, irmãos? E chamou atenção também dos encarregados, né? E tipo assim, os encarregados que
que tem os seus músicos aí prestes a, né, a fazer o teste, não é para o ancião. Aí dá uma puxada de orelha nos anciãos. Não é para o ancião chegar e falar, não, passa esse rapaz, né? Como se diz, a última palavra é do ancião. Porque, irmãos, cada um ali trata de uma parte, né? O ancião trata da parte da obra de Deus, o cooperador da irmandade local, cooperador de jovens das crianças, o encarregado da orquestra, juntamente com o encarregado regional, né? Irmãos, aí chega. Eu fui num culto uma vez em que o irmão que estava ali junto não tinha marcado o nome dele e foi passando um por um. E o ancião também ali em cima, quando foi aprovar, sem que o outro fizesse teste, irmão. Todos fizeram teste e foram aprovados. Sem que o outro tivesse feito teste, o ancião falou para o regional, passa ele também. Quer dizer, os outros, né, estudaram, chegaram ali, deram a lição, passaram um pouco de nervoso, né? Para não errar. E o outro ali, de boa, só foi, né? Logicamente, quem não gosta, né? De uma surpresa dessa. Mas aí já foi injusto com os outros. E o que pediram nesse ensaio que teve nesse, como é que se fala, reunião musical, irmãos, que o ancião não, né, faça isso. Porque às vezes também tem perseguição, irmãos, do encarregado regional com o músico, que não quer passar ele. Às vezes o ancião vê que aquilo está errado e quer fazer aquilo para facilitar a vida. E isso daí é raro acontecer, irmãos. Mas já aconteceu. Né? Não sei agora com esse novo programa aí do GEM. E houve mudança. O MTS para MSA. O qual aquela parte TAF, TEF, TIF, né? Não vai ter mais. É tá, irmãos. Eu mesmo nessa TAF, TEF, TIF mesmo, na minha época era Bona, né? Graças a Deus era o Bona, dava pra gente ensinar direitinho, dava pra gente ali os músicos se ali aprender e se formar ali para tocar na igreja. Mas não sei, depois que teve esse programa GEM aí, mudou muita coisa. Muitos irmãos falam que melhorou, né? É uma coisa muito simplificada. Mas eu acho que é tão simplificada que acaba aí confundindo, né? Até as pessoas que têm um pouco mais de idade. A molecadinha aprende fácil, né, irmãos? Irmãos, e uma coisa que vai ter também, pelo que eu entendi aí, irmãos, é a prática musical. Veja bem, eu quando dava aula de música ali na cidade de Praia Grande, vou falar até comum que eu dava aula de música no Jardim Quietude. Tinha eu, o irmão, tinha o encarregado trabalhava na época, não podia dar aula de música e falava, irmão Paulo, assume aí os dias de aula, né? Eu juntamente com alguns irmãos dava aula. Irmãos, e nós ali se reunimos uma vez e eu conversei com o irmão, tem uns músicos aqui que toca instrumento que não está ainda bem aperfeiçoado. E nós só vamos saber que esses músicos tocam, tá aprendendo a tocar, mediante a gente fizer, não é um ensaio, né? Tiver uma mini tocatinha aqui dentro da igreja, que é a prática que agora vai valer. Que a prática é no mesmo dia de aula, uma vez por mês parece, para aqueles irmãos que estão aprendendo a tocar, que já têm o instrumento, né? Que segundo os irmãos também mudaram. Que quem já tem o instrumento já vai poder estudar. Pelo que eu entendi aí na hora, irmãos. A gente vai ver aí a partir de 1º de janeiro de 2023 muda tudo. Não vai ter MTS, vai ser MSA, né? Uma nova mudança. Irmãos, e também um novinário para cada instrumento. No caso, o irmão deu aí a dica da tuba, né? Novinário para tuba, que a tuba vai ter a clave de Fá tocado no soprano e a clave de Fá dele mesmo, que é o baixo. Por quê? O inário do tuba só vai ter duas partes, o soprano e o baixo. Porque, segundo os irmãos disseram, que na falta de alguns instrumentos, a tuba assume o soprano. E, irmãos, e pelo que eu vejo em algumas igrejas aí, eu toco trompete, né?
Agora estou tocando o trombone piccolo, que faz o soprano. Pelo que eu estou vendo aí, irmãos, os trompetes estão sumindo da igreja. Os trompetes estão sumindo, uns estão mudando, né? Irmãos, e vai chegar uma vez que vai ser raridade ter trompete dentro da congregação. Sendo que na década de 80, os antigos, você chegava numa igreja tinha 5, 6, até 10 trompetes dentro de uma igreja. E ultimamente está aí acabando os trompetes na igreja, irmãos. O qual a tuba vai fazer esse trabalho, ou trombone, ou qualquer coisa, irmãos, que o trombone tocará o tenor na falta de algum soprano, né? Logicamente que ele não vai permanecer com o tenor, que a Irmandade não vai entender. Na falta de um soprano, então ali será tocado o soprano, que é o essencial da igreja. O soprano é a alma da música, irmão. É a alma da igreja aí. Porque sem um soprano a Irmandade não tem ajuda, né, irmão? Por mais que o órgão toque. Irmãos, e olha só o que houve, as mudanças. Olha só, geralmente tem igrejas que o último hino de despedida, o irmão pede um hino. E tem igrejas que eu já participei dessa igreja, desse culto, e quando foi tocar o último hino, que é só um verso, o ancião, o cooperador, ou o encarregado mesmo, vê que o culto está alegre e fala, vamos tocar os três. Segundo diz que é proibido. É só um verso e pronto. Ah, mas esse culto está mais abençoado. Doutrina é doutrina, ensinamento é ensinamento. Quem estiver fora do ensinamento não está fazendo a coisa certa. Está desrespeitando, né, irmãos? Que é regional local. Fala muito, já coloquei aqui. Então, na oficialização, como eu já disse, que o ancião não vai poder aprovar, né, o instrumento ou a pessoa. Tem vários fazendo teste. Aí tem aquele irmãozinho ali que não foi para teste, aí o ancião chega lá e fala, aprova ele. Como se diz, a última palavra é minha. E se o encarregado regional, o local está ali com aquele irmão dando aula, ele sabe se ele sabe ou não sabe. E agora vai ter essa facilidade aí também, né? Os irmãos mudaram aí, né? Tif, taf, taf, tef, não sei nem falar direito essa parte. Será excluído, será tá. Melhor, né? Pelo menos, na minha época tinha que falar as notas mesmo. As notas mesmo. E outra coisa, eles vão, nesse MSA vai estar facilitado aí as claves, né? As claves, os tempos, né? Nas páginas vai estar tudo mais simplificado. Mais simplificado para que os irmãos aí vá com etapas, irmãos. Porque na minha época, a gente tinha que chegar ali, decorar o ABC para o encarregado. E o encarregado, você decorando o ABC para o encarregado, ele já achava que você entendia música. Às vezes você fala as coisas e não entende. Era bem mais fácil você não decorar e entender na prática, né? Foi o que aconteceu comigo. O saudoso nosso irmão Zezinho, cooperador de jovem, me deu aula e falou para mim essa parte. Ele já tinha esta visão. Ele falou, não adianta eu pegar o Bona, o ABC na época, né, com você, se você não entende a música. Então vamos direto. Compra o instrumento, eu já estava com o instrumento, vamos tocar o zino. Depois, mais pra frente, que você vai estar tocando o zino, você vai ter facilidade de reger, de separar aí o Bona. E foi isso, irmãos, que aconteceu. E também os irmãos estão aí falando das transposição, né? Transportar os inários corretos para cada instrumento. Por exemplo, eu comprei o meu trompete em si. Na época não tinha inário em si. Era o idô para todos. Aqueles que tinha um tom a mais, acima, né? Meio tom acima, tinha que ali então converter e transportar. Por exemplo, você chega numa orquestra aí, o irmão pede para dar uma escala de dó a dó. Eu, no meu caso, eu já começo no ré dando o som de dó. Que eu toco um acima, irmãos. Um tom acima. Isso quer dizer o quê? Que hoje tem um inário de si, né? Só que eu não consigo tocar no inário de si, que eu estou 35 anos tocando no inário de dó. O inário de si me facilita tanto que acabo nem conseguindo tocar. Porque eu já estou
acostumada a colocar um tom acima, né? Por exemplo, uma nota que é dó para a orquestra da igreja, eu tenho que tocar nela um ré, um lá, eu tenho que tocar sol. E aí vai indo. Tem vários irmãos aí que transportam essa parte, antigos, mas também não é, né, irmãos? Os irmãos também aí não estão falando que é obrigado a fazer isso, né? A tocar, cada um se quiser tocar no iluminário que já toca, né? Não é obrigado a fazer isso. Tem muitos que já tem, vai estudar música, tem dificuldade de pegar o iluminário em dó, já pega o seu instrumento direitinho. Mas, irmãos, os irmãos aí colocaram um monte de partes aí, irmão, eu até anotei. Olha só, o instrumento, é, quem tiver o instrumento, na primeira aula, né, já vai poder tocar o instrumento, para já indo, já pegando o jeito, irmãos. Os irmãos estão facilitando, né, não estão dificultando, estão facilitando para que tenha mais músico na igreja, né? E muitos não ficam aí 2, 3, 4 anos, né, irmãos? Fica nessa parte. Tafa, tef, tif, né? Faltou o tof. Mas agora tá. Tá ótimo demais. Os irmãos aí vão emitir, irmãos. Eles vão emitir esse MSA que vai entrar no lugar do MTS a partir de janeiro de 2023, né, irmãos? Mas o que eu gostei foi desta parte em que naquela época, em 2010, eu já estando ali em Praia Grande, a gente já dava aula de música e nós chegamos a fazer um dia de aula prático para todos os instrumentos que os irmãos estavam aprendendo ainda e tinham dificuldade de tocar. Eu falei, irmãos, vamos tocar. Ah, irmão, mas eu estou errando, eu não sei se ensino. Mas aqui é uma aula. Conversei na época com o ancião, conversei com o encarregado da igreja, até a examinadora ficou meio por meio sabendo, né? Mas teve alguém que quando viu a nossa aulinha, que estava indo muita gente, irmãos, e os irmãos, logicamente, os irmãos começam a aprender a música, aí compra o instrumento. Aí tem alguns irmãos que levam até o instrumento para aulinha de música para dizer, estou levando o meu instrumento. Chega ali, só vai dar parte teórica e aí o instrumento fica lá na caixa. Às vezes ele pensa, poxa, mas por que eu estou levando o instrumento? Eu estou levando o instrumento com uma esperança de um dia os irmãos pedir para me tocar. E só que naquela aulinha a gente tocava mesmo, né? Sobressaía os que sabiam tocar, os que estavam aprendendo errava, parava, né? Tirava saliva, disfarçava. Eu falei, irmãos, toque, porque a gente vai saber que vocês estão errando, a gente vai corrigir aonde vocês estão errando, a altura, né? Teve um irmão que chegou para mim e falou assim para mim, irmão Paulo, eu toco trombone, eu vou desistir. Por quê, irmão? Porque eu tenho que tocar o soprano e o trombone eu não consigo tocar o soprano com o trombone. Mas eu falei para ele, mas quem te falou que a sua parte é do trombone é o soprano? A tua parte é o tenor, as notas são baixas. Não, porque diz que agora eu tenho que aprender primeiro o soprano. Isso quando ele foi em outra aulinha. Eu falei, irmão, lá os irmãos ensinam do jeito. Antigamente não tinha o programa Gen, viu, irmão? A gente fazia do nosso modo na igreja. Lá o irmão aprende dessa forma, mas aqui eu e os irmãos aqui pega de outra forma. Você já vai tocando, você vai na sua parte, logicamente que você vai aprender a outra clave, que é a clave de dó, né? É a clave de sol. Você vai aprender outra parte, mas aí vai servir para você falar no bona, né? Mas em questão de tocar hino, a clave de fá. Um dia você vai aprender a tocar em sol, em dó, né? Que aí você vai fazer o soprano na igreja o dia que precisar, mas é bem raro um trombone fazer um soprano. Só igrejas que não tem ninguém mesmo. E o irmão então ficou maravilhado, falou, poxa, então é tão fácil, então eu não vou desistir mais. E hoje os irmãos já estão aí facilitando esta parte do inário do tuba, que o tuba vai ter só o soprano e o baixo. E creio que o trombone será a mesma coisa. O trompete, logicamente,
Não sei se vai ser duas linhas também, o soprano e o contralto, porque o alternativo do soprano é o contralto, né? O alternativo do baixo é o tenor e vice-versa, do tenor é o baixo. A baixaria, elas ficam ali nas alternâncias ali da clave de Fá. E a parte de cima fica as alternâncias de quem faz a clave de Sol. Né, irmãos? Então, irmãos, gostei muito. Creio que a querida Irmandade aí já viu nessa reunião musical que foi de muito proveito, irmãos. Então, irmãos, deixe o seu joinha se vocês entenderam. Se não entenderam direito, irmão, vá lá no canal da Congregação Cristã no Brasil, que vai estar lá. Reunião musical, dia 23 de outubro de 2022, às 14 horas. De muito bom proveito. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.